Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: tarefa verdadeira, o valor da neutralidade, evolução sem sentimento, paz e harmonia diante da realidade e as iniciações de Jesus. Uma pessoa pergunta como se distingue uma tarefa verdadeira de uma ilusão. Uma tarefa verdadeira, ela traz benefícios para as pessoas, benefícios espirituais. Então, se as pessoas estão se ampliando espiritualmente, se estão compreendendo mais a vida e as coisas, então é porque estão numa tarefa correta, numa tarefa verdadeira. E uma pessoa está muito inquieta porque não está conseguindo neutralidade diante dos desastres e do desassossego geral. Talvez se a gente compreenda o valor da neutralidade, a gente tenha mais facilidade de consegui-la. A neutralidade dissolve as ondas caóticas. Então, a neutralidade não é só para manter a nossa saúde ou para manter a nossa própria paz, mas a neutralidade que a gente mantém, isto é uma forma de serviço, porque existem hoje muitas ondas caóticas, muitas forças em conflito, como vocês sabem, e a neutralidade é a forma de dissolver esses efeitos. E uma pessoa notou que muitos evoluem através de muito sofrimento. E se é possível nós avançarmos tendo uma vida serena e sem traumas. Claro, isto seria dentro da lei. E quem evolui através de dificuldades é porque no passado não cuidou disto. Mas isto não é normal. Nós evoluímos bem naturalmente. Agora, se no passado criamos certas dificuldades, isto por karma se agrega ao nosso processo. E uma pessoa que leu a biografia de Padre Pio pergunta por que tanto sofrimento em um só corpo para se chegar à santidade. Bem, naquele caso, ele transmutava os males do mundo e da humanidade. Aquilo era um trabalho de transmutação, não era um trabalho para ele se tornar santo. Aquilo era um trabalho de transmutação. E ele transmutava as coisas do mundo e da humanidade, e por isso o corpo sofria, justamente porque ele era um santo. E uma pessoa pergunta: como criar os meus filhos neste mundo caótico? Você pode se colocar a serviço de Deus, que é o Pai de todos, que é o Pai de nós todos. E Deus pode lhe inspirar a lidar com as demais criaturas. Nós estávamos vendo que a realidade se revela por leis precisas e que ela não se deixa tocar pela nossa opinião. Então, se nós quisermos compreender as coisas, nós teríamos que olhá-las de uma forma imparcial, de uma forma bem neutra, para podermos compreendê-las. E isto seria a realidade. Agora, a realidade, ela se mostra bem claramente, mas nós a compreendemos, nós a entendemos segundo o nosso nível de consciência e segundo os pontos de vista que naquele momento nós estamos usando. No momento em que a nossa consciência se amplia, por alguma ajuda do alto ou por uma ajuda de um núcleo mais profundo,
nós passamos a ver a realidade diferente. Então, muitos que sofrem tanto por causa de coisas que acontecem, podem experimentar eles se transformar, porque aí a partir daí não vão mais sofrer da mesma forma pelas coisas que acontecem. Porque as coisas não nos tocam, somos nós que nos abrimos a elas de uma determinada maneira. Então, esta realidade é muito relativa. Tanto assim que muitas coisas que fazem alguns sofrerem produzem sentimentos opostos em outros, as mesmas coisas. De forma que os pontos de vista é que têm que ser contemplados. E nós procurarmos ver qual é a nossa posição diante das coisas. E não querermos transformar certas coisas a todo custo, porque as coisas têm o seu curso, têm o seu ritmo, têm o seu trajeto evolutivo, e nós é que precisamos estar aprendendo a estar diante delas de uma maneira harmoniosa, pacífica e inteligente. Para nós sermos portadores desta paz, desta harmonia e desta energia que é necessária diante da realidade, nós teríamos que estar buscando a nossa identificação com os mundos internos, com os mundos imateriais, e não a nossa identificação com aquilo que se passa. Então, para nós podermos estar de uma forma harmoniosa e evolutiva diante do que se passa na vida externa, no mundo externo, nós teríamos que estar buscando esta realidade, buscando o significado de tudo nos mundos internos. E o serviço e o nosso trabalho aqui no mundo externo, o nosso trabalho no mundo visível, vai ter uma qualidade relativa, proporcional ao nosso aprofundamento nas coisas internas e junto àquilo que é invisível. Nesses contatos com os mundos internos, nesses contatos com os planos imateriais, nós nos comunicamos com seres que podem ser instrutores, que podem ser inspiradores e podem nos preparar para uma eventual trajetória além desta terra e pelos espaços e pelos mundos interplanetários. E uma pessoa está aqui pedindo que a gente fale a respeito da incandescência. O que nós chamamos de incandescência, que é uma qualidade que nós todos teríamos que desenvolver, essa incandescência é uma emissão que os nossos corpos materiais fazem. O nosso corpo mental, o nosso corpo astral e o nosso corpo etérico físico. Então, esta incandescência, que é uma irradiação, acontece quando estes corpos, o mental, o emocional astral e o etérico físico, são aquecidos pelo calor da alma e pelo calor da mônada. Então, a incandescência em um corpo está diretamente ligada ao contato da mônada e da alma com aquele corpo. Essa incandescência, ela é necessária, imprescindível nos nossos corpos sutis também, porque são os nossos corpos sutis que vão por este espaço afora, pelos demais níveis de consciência, aonde nós teríamos uma tarefa ou teríamos algum serviço a cumprir. Com este aquecimento da mônada e da alma aos nossos corpos, este aquecimento faz com que o ectoplasma, que é uma irradiação do plexo solar, que isto não aconteça.
Então, enquanto nós não temos esta incandescência, enquanto nós não estamos aquecidos pelo espírito ou pela alma, nós emitimos esta irradiação do plexo solar, que nós chamamos de ectoplasma, e que isto produz certos efeitos. Enquanto nós estamos produzindo este ectoplasma, nós estamos dentro do karma do medo. Nós estamos sujeitos ao medo. E o que dissolve o medo, e o que dissolve os temores, o que dissolve as dúvidas, tudo isto que impeça que a gente tenha a coragem, o vigor, a força suficiente para trabalharmos, para servirmos nesses planos materiais e nos intermediários, é exatamente essa incandescência. E nós vamos então buscando esta situação, vamos buscando esta qualidade à medida que vamos buscando o contato com a alma e que vamos buscando o contato com a mônada. Nós não temos a nossa vida transformada realmente enquanto não começamos esses contatos. Esses contatos, eles vão influindo também nas nossas células, até nas nossas células físicas, nas nossas células astrais e nas células mentais também. E não é possível nós termos uma verdadeira transformação. A nossa vida não pode realmente mudar se nós não fazemos esses contatos e se nós não vamos entrando nesta linha da incandescência, representada por essa expansão de calor. Um calor interno que vem da alma e que vem do espírito. Muito diferente daquilo que se chama de calor humano, que é um calor animal, que nós temos também e que emitimos também etericamente. Pessoa pergunta: por que existe ódio entre pais, mães e filhos? Isto tem solução? Quando existem esses sentimentos entre as pessoas, ódio, não, que é um sentimento bastante forte, isto nunca começa na mesma vida. São reencontros kármicos. E muitas pessoas que têm estes assuntos para resolver entre elas, nascem na mesma família. Porque aí, com a lei da hereditariedade, numa família, há mais possibilidade de se reorganizar as coisas do que se esses inimigos não estivessem em família. Compreende? Quer dizer, se não estivessem em família, continuariam inimigos. Mas em família, há certos envolvimentos, há certas hereditariedades, há certas coisas típicas do DNA, que há uma possibilidade das pessoas melhorarem esse relacionamento ou reverem este relacionamento. Então há muitas famílias assim, ou muitos membros de famílias assim, nessas condições. Então, quando nós nos encontramos em família e nestas situações, será sempre bom que a gente se lembre que é uma oportunidade especial de resolver. Porque aí o sangue, a hereditariedade, esses preconceitos familiares, esses afetos, estas coisas, isto tudo pode servir para apaziguar estes ânimos. Então, uma inimizade em sociedade tem muito menos probabilidade de ser resolvida do que uma inimizade em família. Porque o destino coloca aqueles dois com o mesmo sangue, com a mesma hereditariedade, dá todos os elementos para que eles finalmente se reorganizem, se resolvam. E muitas famílias são organizadas por isso. Muitos seres se encontram em família, não para viverem uma vida de união, em princípio, mas se encontram em família para resolver estas coisas antigas. E isto é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma. E se nós podemos falar sobre a soberba espiritual daqueles que se consideram superiores
por estarem no caminho. Veja, quem tem isto, quem tem esta soberba, quem tem esse orgulho, não é muito evoluído. Porque nenhum ser evoluído é orgulhoso do ponto em que ele está. Pelo contrário, quanto mais o ser evolui, mais ele vê o quanto ele ainda tem a caminhar. Então são as pessoas que enxergam pouco que podem ficar orgulhosas do ponto em que estão com relação aos outros. Só quem não enxerga bem. Porque quando você enxerga, quanto mais você avança, quanto mais você trabalha, mais você percebe o quanto ainda tem que caminhar. Porque este infinito da evolução, isto que não acaba mais, isto que é infinito, você só vai vendo a proporção disto é exatamente quando você evolui. Então não tem como um ser evoluído ser orgulhoso do seu ponto. Porque quanto mais evolui, mais ele vê o quanto ele ainda tem que ser, quanto ele ainda tem que caminhar. Está claro isto? Porque os outros os veem como evoluído. Os outros acham que ele é evoluído. Mas se ele é evoluído, não se acha assim não. Ele respeita os outros que o acham evoluído, mas ele sabe que não é isto. Porque ele está vendo mais do que o outro o quanto está na frente dele para ele desenvolver ainda. E aqui uma pessoa encontrou no glossário esotérico o verbete involução. E diz lá que tanto pode se referir ao mecanismo da morte, isto é, o indivíduo involuiu. Este é um modo de dizer que ele desencarnou. Como pode significar que ele regrediu na escala evolutiva. Mas essa regressão na escala evolutiva nunca é uma regressão para um reino anterior. Isto é, um ser humano não pode regredir para o reino animal. Esta regressão é dentro do próprio reino. Então, se um ser humano começa a regredir, ele tem o limite dessa regressão até ele voltar a ser um ser humano bem primitivo. Mas esse é o limite dele. Daí ele não pode voltar a ser um animal. Se ele chega nesse limite da involução no seu próprio reino, aí pode acontecer da alma, que é aquela que reencarna, desintegrar. E aí a mônada vai recomeçar a sua trajetória a partir de um reino inferior. Mas aí não é mais o indivíduo que regrediu. Aí é a mônada que vai recomeçar o seu trajeto. Então a regressão de um indivíduo vai até ele chegar a um ser humano degradado, mas não pode entrar no reino animal. Agora, na Índia, observavam muito estas coisas e as pessoas também eram supersticiosas. E havia na Índia muitas seitas que não eram muito avançadas. Em certas seitas da Índia, se dizia que os seres humanos voltavam a ser animais. Mas isto não era bem assim. Eles tinham observado certos animais impossessados por seres humanos. Isto é outra coisa. Então um ser humano pode desencarnar e na sua sede de voltar à Terra e na sua sede de voltar à vida animal, esta alma humana pode empossessar um animal. Mas ela não voltou a ser animal. Ela tomou o animal. O animal tem a sua vida, todo o seu mecanismo. Então, um ser humano pode empossessar um animal, se ele estiver desencarnado. Mas não pode voltar a ser um animal. Está claro isto? Então, nós regredimos dentro do nosso próprio reino. Mas não vamos mudar de reino para reinos anteriores.
Como um animal não pode voltar a ser vegetal. Um vegetal não pode voltar a ser mineral. Pode haver muitos contatos, mas não pode voltar a ser isto. E aqui uma pessoa está perguntando se é evolutivo essa rememoração constante dos fatos que determinaram os últimos dias de Jesus sobre a Terra. E que ela vem observando que esta rememoração da chamada Paixão de Cristo é acompanhada de uma gigantesca descarga emocional e se isso interfere de alguma forma na tarefa do próprio Jesus. O que é importante na vida deste ser são as iniciações que ele recebeu. Nós não podemos afirmar, mas existem filósofos espiritualistas bastante autorizados que não afirmam, mas sugerem que Cristo nunca foi crucificado no plano físico. E que aqueles fatos não foram no plano físico. Nem o batismo, nem a crucificação, nem a ressurreição, que aquilo tudo não foi no plano físico. E outros mestres que silenciam a respeito disto. E se eles silenciam, isto deve dizer alguma coisa. O que nós sabemos é que tudo aquilo, todos aqueles episódios foram iniciações. E uma das iniciações é chamada de crucificação. Crucificação, isto é, o ser se sente completamente entregue e completamente tolhido de qualquer movimento próprio para que ele possa se verticalizar completamente e para que ele possa, totalmente verticalizado, expandir toda a sua energia superior horizontalmente. Isto aqui é a forma da cruz. Então é um ser verticalizado e ao mesmo tempo horizontalizado. Então é uma iniciação na qual o indivíduo recebe toda a energia do alto em vertical e a distribui em horizontal de uma forma perfeita. Isto é uma perfeita crucificação. Repito, há filósofos espirituais que dizem que a crucificação foi isto, que não foi nada de físico, que são iniciações que aquele ser teve. Destas iniciações, todas são importantes para nós como visualização daquilo tudo pelo qual teremos que passar, porque todos nós teremos que ter o nascimento na gruta, não? Todos. E esse nascimento na gruta não quer dizer que a gente vai nascer na gruta. Quer dizer que o nosso eu superior, que o nosso eu interno, a nossa alma, vai nascer na caverna do nosso ser, vai nascer no nosso coração. Isto aqui é o nascimento na gruta. E muitos seres humanos ainda não nasceram. Vivem, mas ainda não nasceram. Porque o eu superior, o eu interno, ainda não se revelou no coração deles. Ainda não nasceu. Então esse é o nascimento na gruta. Depois tem o batismo e assim por diante. Até chegar na crucificação e na ressurreição. Como esses fatos são muito obscuros para a humanidade, e a humanidade os identifica todos como fatos físicos, como a humanidade não compreende muito isto, ou não tem ainda a compreensão de transferir isto para fatos internos, pode-se usar a ressurreição como um fato principal. Já que não se pode compreender todas as iniciações, pelo menos é positivo mostrar um ser que ressurge, um ser que ressuscita. E isto também não é assim como contam, porque não quer dizer ressurgir de uma tumba, de uma sepultura. Quer dizer ressurgir nos planos superiores, de onde ele veio. Porque todos nós vimos do cosmos, a mônada participa de toda a experiência na matéria e a uma certa altura a mônada ou o ser volta para o cosmos e isto é a ressurreição. Então todos nós vamos ressurgir um dia. Bom,
Tenha ou não tenha acontecido isto no plano físico, isto é verdadeiro como fato interno. E todos nós vamos passar por essas etapas. Como fato interno é verdadeiro. Agora, se aconteceu ou não com Jesus no plano físico, isto é secundário. Se aconteceu ou não, não tem muita importância. O importante é que tenha acontecido como iniciação, é que tenha acontecido internamente. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro.